Olá pessoal, é com muita alegria e é uma honra poder começar o primeiro episódio do DefCast, um novo produto da Diretoria de Comunicação aqui da Defensoria Pública do Estado do Paraná. É um podcast da Defensoria Pública do Paraná que vai trazer mais informação sobre a instituição, sobre os serviços da instituição, para poder levar mais assistência jurídica gratuita e mais informação sobre os serviços para ainda um número maior de pessoas. Então hoje a gente começa com uma pessoa que é um ícone dentro da Defensoria Pública do Paraná, é uma unanimidade de simpatia e conhecimento, que é o defensor público Ricardo Menezes. Né, Ricardo, você é um defensor público do primeiro concurso, ingressou na instituição em 2013 e tem uma história muito rica, né? Veio de outro estado, estudou numa universidade pública, né, para poder se formar em Direito, e hoje está aqui na instituição coordenando o Núcleo de Defesa do Consumidor. Bem-vindo. Obrigado, eu vou atribuir essa elogiosa apresentação à amizade que temos. Para mim é um prazer enorme estar aqui inaugurando o DefCast, uma das muitas iniciativas da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública, e como sempre é um prazer a gente bater um papo aqui sobre Defensoria Pública, direito do consumidor, e, enfim, algumas curiosidades dessa minha trajetória aí dentro da instituição. Então, Ricardo, só quero fazer um aviso para você, um pedido, né, e um pedido para a galera que vai estar ouvindo, o nosso público, os servidores, os defensores em geral e os usuários da Defensoria, que a partir da publicação desse podcast, dê um like lá nas principais plataformas de streaming, como o YouTube, né, na página da Defensoria Pública, para que a gente possa levar cada vez mais defensoria para a população do Estado e informações também gerais sobre o direito do consumidor e outros temas para outras regiões do Brasil, inclusive. Né? Quem sabe a gente possa atingir com esse projeto, com esse podcast, um número ainda maior de pessoas que a gente já tem atingido. Com certeza, esse convite está mais do que aceito. Então, Ricardo, queria começar um pouquinho sobre sua trajetória. Como que você chegou no Paraná e como você chegou na Defensoria do Paraná? Bom, eu sempre quis ser defensor público. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro. Lá existe uma cultura bem forte de defensoria pública. É muito comum, como hoje a gente vê aqui no estado do Paraná, que pessoas que desejam acessar o serviço público, carreiras jurídicas, foquem o seu estudo especificamente para a defensoria pública. O que sempre me chamou a atenção nesse trabalho, e eu acho que é um diferencial muito particular da defensoria pública, é o atendimento. Então, na carreira da magistratura, que é uma carreira belíssima, com uma intervenção social muito significativa, você não tem atendimento da população. A mesma coisa a gente pode dizer, por exemplo, da Procuradoria do Estado. E, em certa medida, a gente também pode dizer isso do Ministério Público em relação à atuação, que tem um foco muito mais na parte coletiva, pelo menos na área civil, que é a área que eu me sinto mais confortável, do que no atendimento individual, por mais que no Ministério Público também se faça muito isso. Então, a missão institucional da Defensoria Pública, e aí o inverso, embora também atue na ação coletiva, é muito do atendimento individual, daquelas questões muito particulares da população vulnerável. Então, isso também sempre me chamou a atenção. E eu acho que eu já comentei até isso contigo em uma outra situação. Eu fui assistido da Defensoria Pública, no Núcleo de Defesa do Consumidor, lá no Rio de Janeiro. E resolveram o meu problema de forma extrajudicial. Então, todo o contato que eu tive com a Defensoria Pública, seja o contato técnico, de saber quais são as funções, como contato pessoal como cidadão, foram contatos positivos. Então, eu escolhi a Defensoria Pública e fiz concursos no Rio de Janeiro, mas, como eu costumo dizer, às vezes não é a gente que escolhe a instituição, né? Às vezes acaba que o destino nos leva a outros locais, e a primeira prova que eu fiz fora do Rio de Janeiro foi aqui para o Paraná e, felizmente, fui aprovado. E como que foi essa mudança na tua vida em relação à mudança de estado, né? Além do frio, nosso clichê tradicional aqui do Paraná, falar de frio é quase que diário, a gente faz essas brincadeiras no dia a dia, mas como foi essa mudança para você?
Então, o primeiro lugar que eu fiquei foi Paranaguá, que é quente. Eu não sei se todos conhecem, mas Paranaguá é uma cidade quente. É uma população muito acolhedora, mas também muito vulnerável. Lá eu atuava na área de família e trabalhava também com violência doméstica. E aí, de fato, um trabalho muito intenso. Eu vim para Curitiba para trabalhar na administração. Na época se chamava coordenação de planejamento, e trabalhava muito com locação de sedes, todo o procedimento administrativo que levava à alocação das sedes pelo interior do Paraná. Foi assim que eu vim para Curitiba. Depois, com a mudança de gestão, na época a defensora-geral era a doutora Josiane Fruitilo Pion. Com a mudança de gestão, eu já tinha conseguido uma remoção para a área civil. E aí, enfim, fui mudando de locais, né? Passei por muitos aqui dentro, mas esse primeiro impacto eu não senti. Agora, de fato, no meu primeiro ano em Curitiba, fez muito frio, foi 2014, e eu ligava para minha mãe e falava: mamãe, tá muito frio, pelo amor de Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Mas a verdade é que Curitiba é uma cidade incrível, o Paraná é um estado muito acolhedor, e, na verdade, eu agradeço todos os dias por o destino ter me trazido para cá. Legal, você contou que passou pela coordenadoria do planejamento, né? Que hoje já não existe mais na estrutura da defensoria, né? Porém, você também passou por outro cargo na administração, né? Você foi subdefensor, não foi? Subdefensor público geral. Fui. E como é que foi essa transição para um cargo onde você, eventualmente, precisa tomar decisões que vão impactar na estrutura inteira da instituição? Na verdade, acabou sendo um período bem curto. Na época não existiam duas subs. Era uma subdefensoria pública geral, que era ocupada pelo o André Jamberardino, que depois foi defensor público geral. E ele, no final do mandato da doutora Josiane, faltando ali 7 meses, ele envolvido com outras questões de ordem pessoal, ele pediu para ser desligado do cargo. E aí, como eu estava na estrutura da coordenação de planejamento, mas eu não era o coordenador era um outro colega, chamado Saulo César, e não se queria mexer muito nos cargos que já eram ocupados. O Fernando Redede era o chefe de gabinete, enfim, fui eu para a Subdefensoria Pública Geral. É sempre um período de muita aprendizagem, né? Ainda mais com uma pessoa como a doutora Josiane. Mas, definitivamente, a minha preferência é pela atuação na área FIM. Eu realmente, apesar de ter passado por outros cargos também, como a coordenadoria jurídica, fui conselheiro aqui da Defensoria Pública durante um biênio, ainda sinto mais gosto pelo contato com a população e pela atuação na atividade FIM. Falando em atividade FIM, hoje você está à frente do Núcleo de Defesa do Consumidor, né? E hoje com um problema, lidando com uma situação que atingiu o país inteiro, que foi o caso da fraude, né? O suposta fraude envolvendo descontos ilegais de associações no olerite dos segurados e aposentados, né? E recentemente você participou e estava envolvido no trabalho para tentar fazer uma orientação, uma força-tarefa dentro do NUDECOM para atender essas pessoas, né? E na semana passada o CONDEG se reuniu, o Conselho dos Defensores Públicos Gerais se reuniu com a AGU, né, Advocacia Geral da União, para tratar sobre o tema, porque é um tema que vai atingir todas as defensorias estaduais de forma direta, né, já que se trata de uma relação de consumo, né. Eu queria entender um pouquinho desse tema e de outros temas palpitantes aí no direito do consumidor, né, o que tem sido mais discutido em questões de direito do consumidor no Brasil e no Estado, né, além desse caso específico que eu trouxe aqui agora. Então, esse caso do INSS, ele é muito próximo de problemas de fraudes bancárias, né? Porque, de
de certa maneira, você tem a assinatura de um documento que vai resultar num desconto em folha, que pode ser um contra-cheque, que no caso do INSS eram benefícios pagos ali pela autarquia. O curioso é que nós já tínhamos um procedimento sobre isso. O Código de Processo Civil, lá o artigo 139.10, diz que o Poder Judiciário, se deparando com situações repetitivas, pode provocar instituições que entram com ações coletivas, aqui falando bem no popular, para que ela tome medidas que beneficiem de uma vez só uma quantidade maior de pessoas. Então, quando a gente está falando de direitos individuais, existem duas formas que você pode lidar com ele. A primeira é ingressando com várias ações individuais. A outra é, numa medida de economia, entrar com uma ação coletiva cujo resultado possa beneficiar um grupo enorme de pessoas. E nós fomos provocados pelo Judiciário para adotarmos algum tipo de providência coletiva e abrimos um procedimento ali no DECOM. O que aconteceu é que no curso desse procedimento oficiamos as associações, oficiamos o Tribunal de Contas da União, que também tem procedimento, oficiamos o INSS, e no curso desse procedimento vem à tona essa investigação da Polícia Federal e os atos do INSS indicando, junto com o governo federal, a possibilidade de ressarcimento administrativo dessas pessoas. E aí, esse ressarcimento administrativo ele pode ser muito interessante para boa parte das pessoas que foram lesadas, especialmente em decorrência do tempo em que é possível fazer o ressarcimento dessas pessoas que foram lesadas. E por que isso hoje é um ponto que me toca muito? Porque trabalhamos juntos, né, no DECOM e assessoria de comunicação, no caso da Voipasse, que atingiu um número menor de pessoas, mas de forma muito mais impactante, com óbitos. E ali se criou um instrumento de resolução extrajudicial, uma Câmara de Conciliação, que vem funcionando dentro de um contexto muito delicado, de forma que nos parece mais adequada à satisfação do direito daquelas pessoas. Nesse caso específico do INSS, né, a via principal nesse momento é administrativa, né? Por isso, sim, que a defensoria, nesse caso, vai atuar diretamente nesse momento. Isso, porque a via administrativa, caso as pessoas consigam ser ressarcidas, ela torna desnecessária uma via judicial, com todas as complexidades que existem num processo, com a demora natural de um processo judicial, às vezes com dificuldades de localizar patrimônio para fazer esse ressarcimento. Então nós entendemos que seria uma oportunidade para quem deseja ser ressarcido da via administrativa, na forma como está sendo proposta pelo governo federal, para acessar esse serviço. E aí, mais uma vez, por sugestão da Ascom, veja como a Ascom tem sido importante no trabalho do DECOM. Nós criamos um canal de WhatsApp para tirar todas as dúvidas sobre como a população pode acessar o aplicativo, quais são os canais que elas podem requerer o ressarcimento, e de fato nós temos verificado que existiu um público com bastante dúvida sobre isso, nós estamos tentando auxiliar, e que de fato a gente está conseguindo ter uma intervenção positiva nesse caso. E a gente sugere, né, que as pessoas busquem o site da Defensoria, que o telefone do WhatsApp vai estar lá, mas depois a gente pode inserir no vídeo aqui o telefone do WhatsApp para buscar orientação. E é importante também, Ricardo, se você puder fazer essa chamada, digamos assim, o defensor que estiver no interior, né, o defensor que estiver aqui na capital, que trabalhe na área civil e porventura receber um usuário da instituição que tenha essa necessidade de falar com o DECOM ou com a área civil sobre o problema do INSS. Mas esse telefone está à disposição para toda a população do Paraná, é importante. O serviço no DECOM, como de qualquer núcleo da Defensoria Pública, ele é um serviço estadual. Então é importante que as pessoas acessem ali pelo canal, elas vão receber uma mensagem automática. Mas nós respondemos com uma pessoa. Todo mundo que entra em contato com a gente, numa primeira mensagem automática a gente dá informações mais gerais. Mas se persistir alguma dúvida, a gente vai conversar com a pessoa em algum momento. A gente só não garante que vai ser no exato momento que a pessoa mandar a mensagem,
porque nós temos recebido muitas mensagens, são quase 700 pessoas que já atendemos aí em mais ou menos uma semana e meia na qual disponibilizamos esse canal. E claro, né, um recado para os colegas defensores e defensoras, se receberem pessoas na sede buscando esse tipo de informação, que auxiliem a entrar pelo canal do Nudecom. A Defensoria Pública expediu um comunicado dando orientações do que fazer, está lá na parte de avisos da Defensoria Pública. Legal, esse tema era inevitável, né, porque a repercussão tem sido muito grande a respeito do assunto, mas eu queria abordar um pouquinho mais outras questões do consumidor com você. O que tem sido de mais quente na área, né, que a gente possa colocar aqui para que os defensores, os servidores e os usuários da instituição possam entender como buscar os serviços? Quais são os temas que vocês têm mais atendido? O que tem sido mais falado, comentado? O que você pode nos dizer a respeito? Olha, a gente tem atuado muito na questão de serviços públicos, fornecimento de serviço público, troca de titularidade. O nosso público é um público que depende muito do fornecimento dos serviços de água, de energia, de gás. Em geral, as pessoas ocupam áreas que não estão regularizadas, o que gera ali, às vezes, alguma dificuldade de obter acesso a esse serviço. Então, a gente tem atuado de maneira bem intensa no sentido de avançar nas políticas públicas que dizem respeito a esse serviço. Recentemente, fizemos uma reunião com a Agência Reguladora Estadual para tratar de outro tema muito sensível para o público da Defensoria Pública, que é a tarifa social de água e saneamento básico federal. Existe uma lei. Aqui no estado do Paraná, a gente já tem um programa muito bom, que é o Água Solidária, um programa da Sanepar. Porém, nós também temos uma lei federal que atinge um público diferente, que a gente tem chamado de tarifa social federal, que ainda não foi implementada no estado do Paraná. Fizemos uma reunião com a agência reguladora e saímos assim, confiantes de que teremos uma solução para isso de forma bem próxima. A gente tem uma atuação super importante também, que é o Bruno Passadori, o responsável na estrutura do núcleo. O defensor público. O defensor público, na estrutura do núcleo, ele é defensor público auxiliar, mas quem conhece o Bruno sabe que nós tocamos juntos o Nudecom. Sobre superendividamento, nós fazemos muitos atendimentos, são situações extremamente delicadas de pessoas que têm quase a totalidade da renda, às vezes mais do que a renda recebida por mês, prejudicada. Nós temos um trabalho específico com um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, um termo de cooperação com a Santa Cruz, para dar tratamento adequado ao defensor, à pessoa superendividada. Mas, assim, hoje, se eu tivesse que escolher um tema, eu diria que são de fato as fraudes. Porque o nosso público, ele, infelizmente, apesar de ter menos recursos, ele é a parcela mais vulnerável para esse tipo de golpe. O que acaba acontecendo é que, no volume, o maior número de pessoas atingidas por esse tipo de prática acabam sendo as pessoas vulneráveis, de menor renda, de menor instrução, com mais dificuldade de acesso a serviços digitais. É claro que quando pega uma pessoa de classe média, uma pessoa de classe média alta, o dano que vai ser causado a essa pessoa, do ponto de vista do volume de recursos que serão obtidos ali, ele é maior. Mas o impacto na vida das pessoas vulneráveis do estado do Paraná, ela é muito grande com esses golpes. Então, a gente tem casos ali de pessoas que estavam guardando, a gente atendeu uma senhora que estava guardando um valor de R$4.000 para fazer o tratamento odontológico da neta. E sofreu um golpe, e esse recurso que estava separado para isso foi surrupiado dela, essa é a verdade. E aí, enfim, não houve uma solução com o banco e foi necessário aí o ajuizamento de uma ação para tentar reaver esses recursos, como normalmente tem acontecido. Se pudesse até indicar um problema, essa hoje é uma dificuldade, né? Porque, do nosso ponto de vista,
esse serviço digital ele é oferecido porque gera uma comodidade para o consumidor, mas ele também amplia a capacidade das instituições financeiras de celebrar contratos de financiamento. Então, existe um ganho muito grande e a responsabilidade que hoje tem se reconhecido para essas instituições financeiras não é compatível com o retorno econômico que elas têm obtido. Então, o que a gente tem defendido é que, nesses casos, a responsabilidade dos bancos deve ser maior do que aquela que tem sido reconhecida pelo Poder Judiciário. A gente espera que avance nesse ponto. E aí a gente tem uma questão que normalmente é debatida no direito do consumidor, que é a capacidade de você comprovar o seu prejuízo, não o seu prejuízo financeiro nesse caso, mas comprovar que você eventualmente não deu consentimento, por exemplo, num desconto de banco automático, que se tem discutido num passado recente, o próprio Nudecom fez uma ação civil pública contra um banco que havia descontado automaticamente empréstimos de pessoas que haviam dito que não tinham dado consentimento, né? Então, esse processo de comprovar também para o consumidor é um papel importante que o Nudecom e a Defensoria Pública colaboram, né, na fase judicial, né, principalmente na produção de provas. Você encontra muita dificuldade nesse sentido? Assim, como que você faz para atuar nesses casos, né? Porque eventualmente é uma pessoa muito simples que não registrou nada, como que ela comprova, né, nesses casos? Pois é, essa é uma outra briga nossa, né? Existe essa ação que tramita aí em face de uma instituição financeira, e ali, mais do que a questão da fraude, a gente tem um problema de informação adequada à situação do consumidor. Então, existe uma pessoa como eu, acostumada a lidar com contratos bancários, e existem pessoas que não têm nenhuma familiaridade com esse tipo de contrato. Então, você fala para essa pessoa que ela vai celebrar um contrato de cartão de crédito consignado e vai poder fazer um saque nesse cartão de crédito e aí vai ser descontado de acordo com a RMC, que é a Reserva de Margem Consignável. Essa pessoa não está entendendo verdadeiramente o que está sendo dito para ela. Então, muitas vezes o que acontece é que é vendido um produto sem que a pessoa tenha informações adequadas para decidir se de fato ela quer aquela contratação ou não. Esse ponto que você colocou, ele é tão fundamental porque ele toca na liberdade do consumidor no mercado. Se você não tem informações adequadas, você não tem sequer condição de decidir efetivamente se aquele serviço serve para você ou não. Então, nesse caso específico da ação de crédito consignado, existem as questões de fraude, mas existem também as questões de que, por conta de uma menor capacidade de compreensão dos aspectos essenciais daquele contrato, a pessoa acha que está celebrando um contrato de empréstimo, quando na verdade ela está contratando um cartão de crédito com juros muito maiores do que seria um empréstimo comum. Então há uma desproporção muito grande entre o que ela recebeu e o que ela vai pagar no final. O que nós estamos pedindo é que seja reconhecida a nulidade desses contratos por violação ao dever de informação do consumidor. Beleza, Ricardo. A gente ouve muito falar, quando fala do direito do consumidor no Paraná e no Brasil, de uma instituição que é muito consolidada na área, que é o PROCON, né? E hoje o Nudecom chega para atuar também em paralelo ao PROCON, e seria importante que você diga ou explique para a gente as diferenças, né, dessas instituições com a atuação da Defensoria ou até eventualmente a Promotoria de Defesa do Consumidor, para estabelecer essas diferenças para que as pessoas possam ter a real noção do que a Defensoria é capaz de fazer nesses casos. Excelente pergunta. Primeiro dizer aqui que nós do Paraná temos a sorte de ter um PROCON estadual extremamente atuante, com uma figura, que é a figura da Cláudia Silvano, que é um ícone nacional da defesa do consumidor. Mas é claro que essas instituições que você mencionou, Ministério Público, PROCON, Defensoria Pública, elas integram um grande sistema que é o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, que está dentro de um outro grande sistema, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cada um dentro do seu papel. Eu poderia dizer aqui que uma das grandes diferenças entre a Defensoria Pública e o PROCON
Primeiro é o fato de que o PROCON ele tem uma atuação muito fiscalizatória e pode impor multas decorrentes de violações às normas de proteção do consumidor, que é uma coisa que a Defensoria não pode fazer. Se o Nudecom verificar que existe uma violação pelo supermercado X de uma norma de defesa do consumidor, a Defensoria não pode impor uma multa a esse fornecedor. O PROCON pode, através de um devido processo administrativo. Por outro lado, a Defensoria Pública pode entrar representando esses consumidores, né, claro, atendido lá o critério de hipossuficiência, ingressar com ações judiciais para tutela de consumidores. Agora, há coisas que ambos os órgãos podem fazer, por exemplo, tentativa de resolução extrajudicial de conflitos. É uma coisa que a Defensoria Pública faz muito bem e o PROCON, aqui, claro, lembrando dos PROCONs municipais, mas mencionando especificamente o trabalho do PROCON estadual, também faz. Em relação ao Ministério Público, aí é uma diferença de perfil institucional consagrado na Carta de 88. A Defensoria Pública, inicialmente, muito voltada a todo tipo de interesse individual, pensando aqui no consumidor, e o Ministério Público muito voltado, sobretudo, aos direitos individuais indisponíveis. Então, muitos casos de direito de consumidor, eles se referem a questões patrimoniais, quase todas, com raríssimas exceções, disponíveis. O Ministério Público, ele se reserva uma parcela desses interesses e, claro, a atuação coletiva importantíssima das promotorias de defesa do consumidor espalhadas por todo o país. Então, nós, além das ações coletivas que também o Ministério Público pode propor, podemos trabalhar em qualquer tipo de caso relacionado à defesa do consumidor, não só os direitos indisponíveis, como aqueles disponíveis. Você lembra aí para a gente caminhar para a reta final do nosso DefCast? Mas já? Poxa. Que é bom passar rápido, aquele velho clichê dos podcasts, né? Mas assim, você lembra de algum episódio recente, individual, de algum consumidor muito vulnerável, que o trabalho da Defensoria, do Nudecom, gerou um impacto na vida daquela pessoa muito significativo? Você se recorda, você lembra de algum caso específico? Se não foi dentro da área do consumidor ou na tua história como defensor, não há nenhuma restrição em relação a isso. Eu vou... outro caso que a gente tem lidado lá no Nudecom diz respeito às decisões unilaterais e motivadas de planos de saúde. Inclusive, a Defensoria Pública do Paraná, através do Nudecom, representa as defensorias públicas do país num grupo de trabalho da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que discute exatamente essa questão das decisões unilaterais. É um tema importantíssimo que trata de saúde, e nós recebemos lá um caso de uma pessoa que estava em tratamento de uma doença grave, e recebeu uma notificação de que a partir da data X ela estaria sem plano. E essa pessoa teve uma dificuldade enorme de realizar a portabilidade, foram exigidos dela documentos para além do que a regulamentação da ANS prevê, e diante dessa situação e da ilegalidade da cessação dos serviços prestados a ela, o Núcleo de Defesa do Consumidor ingressou com uma ação para que fosse mantido o tratamento dela através do plano, e que o plano, portanto, fosse obrigado a custear. Conseguimos a tutela antecipada, então o plano não foi rescindido e agora, semana passada, tivemos a sentença favorável. Nesses casos é muito legal porque que é a questão que eu comentei do atendimento individual, sabe? A gente recebe esse retorno muito próximo da pessoa que foi beneficiada com uma ação da Defensoria Pública. Então esse, como era um caso de saúde, uma doença grave, enfim, uma situação urgente, esse foi um caso que me tocou bastante. Eu toquei nesse assunto porque a gente tem sido muito comentado, principalmente nas redes sociais, porque a nossa equipe, que é liderada pela Thaís Camargo Weber,
com o trabalho das redes sociais, tem feito um trabalho de mostrar histórias que marcaram a vida dos defensores e dos servidores da instituição nesses 14 anos de Defensoria Pública, né? A gente está no mês de maio e a Defensoria Pública do Paraná, especialmente, completa 14 anos de existência, e tem algumas histórias que têm sido compartilhadas, como essa que você falou agora, e que tem sido muito repercutida nas redes sociais, principalmente em comentários de usuários, de estudantes de direito, de pessoas que se envolvem com o trabalho da defensoria e têm visto na prática o impacto da instituição, né, na vida das pessoas. Por isso que eu fiz esse comentário com você, porque realmente a defensoria ela é uma instituição de suma relevância dentro da sociedade brasileira, né? E a gente percebe que cada vez mais é importante que a instituição avance para que possa conceder, oferecer orientação, assistência gratuita, né, jurídica, cada vez mais para as pessoas. E dentro desse aspecto, eu ia perguntar para você sobre outra missão, né, da instituição, que é a educação em direitos. E nesse papel, o Nudecom também tem um trabalho importante, né, com cartilhas, com orientações. Como que é isso? Então, a gente tenta fazer esse trabalho, por parecer repetitivo, né, mas mais uma parceria muito estreita que a gente tem com a assessoria de comunicação. A gente tem alguns materiais disponíveis sobre superendividamento, 2 cartilhas sobre fraudes, a gente já tem uma pronta sobre viagens, sempre final do ano, quais são os direitos dos viajantes de avião, de deslocamentos interestaduais. Então a gente produziu um material e tem já estou me preparando para março do ano que vem, que é de escolas. Mas para além disso, a gente tenta, em relação aos assuntos mais essenciais, sempre que a gente pode, conversar na grande mídia, nos grandes veículos de comunicação de rádio e televisão. E agora no DefCast? Agora no DefCast, nós também temos uma parceria para veiculação de vídeos sobre temas diversos nas redes sociais. São recortes do Código de Defesa do Consumidor, em que cada colaborador do núcleo grava sobre um assunto específico, ali um vídeo curtinho, mas falando sobre os direitos essenciais do consumidor. Se a pessoa sequer conhece os direitos dela, ela está num passo muito distante de poder exercê-los, né? Então eu acho que de todos os papéis que a gente tem, esse talvez ele seja o mais fundamental. E qual a mensagem que você deixa para encerrar, tanto para o usuário da defensoria, para as pessoas de uma forma geral que ainda não conhecem a instituição, e principalmente também para os seus colegas defensores, servidores da instituição, que agora vão começar a ouvir o nosso DefCast, e que podem também usufruir, né, do trabalho que o Nudecom pratica diariamente aqui em Curitiba? Eu acho que para os colegas, nós que somos servidores públicos, a gente tem, acho que o privilégio de trabalhar na Defensoria Pública e, mais do que isso, o privilégio de ter escolhido a Defensoria Pública. Todo mundo que está aqui está porque escolheu fazer um concurso e entendeu que esse era um lugar bom para estar, com muitos desafios. Então, eu acho que, de fato, a gente tem o dever de prestar o melhor serviço público que a gente pode para uma população que precisa de mais. E eu acho que, na grande maioria das vezes, a gente consegue. Então, só o que eu posso dizer para os colegas um parabéns e vamos em frente, né, tentando fazer melhor. E para a população é que busquem o serviço da Defensoria, exijam um serviço público que seja de qualidade, porque elas têm direito a isso, e nos ajudem também quando necessário, porque às vezes a gente também precisa. É isso, e queria agradecer muito esse espaço. Vamos seguir com aquelas parcerias que já temos, certamente teremos outras, e eu adorei estar aqui no DefCast. Legal, cara. Eu que agradeço, Ricardo. É importante a tua participação, porque a gente brincou, inclusive, na hora de escolher o primeiro defensor público. Teu nome foi unânime, todo mundo lembrou do Ricardo. Vamos colocar o Ricardo, porque é sucesso na certa. Mas, brincadeiras à parte, a gente está muito feliz de fazer esse podcast, porque é um produto muito esperado pela instituição, né?
e está alinhado, né, com as melhores práticas de comunicação pública do momento. E assim, é importante destacar também que esse podcast, na verdade, ele só está aqui sendo gravado hoje porque existe uma estrutura de trabalho feita por uma equipe, como a Thaís, como eu mencionei, como o Matheus Bossoni, que é o nosso videomaker, o nosso analista de administração, Felipe Stroca, e outros da diretoria de comunicação que estão lá, né, digamos assim, carregando o piano para que a gente possa estar aqui nesse momento. Até porque, como você sabe, o serviço público é muito trabalho a todo momento. Então, queria agradecer a eles e a toda a diretoria de comunicação e a administração superior e a você, né, que está aqui nesse momento para que a gente possa dar o pontapé inicial na DevCast. Hashtag vida longa o DevCast. Obrigado. E aí, para o usuário da defensoria, para os defensores. Então, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou e que está acompanhando a gente. A gente espera que continuem acompanhando o nosso DevCast. Teremos uma entrevista por mês e que a gente possa ter um pontapé inicial aqui de sucesso, e a gente se vê na próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.